Obrigada, Mar. Para mim é um orgulho realmente pensar na minha passagem por Salvador, porque literalmente foi uma forma de começar a salvar a minha dor. Foi uma experiência maravilhosa. Um dia a gente troca isso. Bom dia a todos vocês, bom dia aos internautas. O objetivo do tema dor versus sofrimento é a gente poder meditar um pouco do que isso representa. Tenho certeza que na vida de várias pessoas que aqui se encontram já devem ter entrado em contato com a dor, porque faz parte, né? Mas para que a gente possa meditar de como vivenciá-la, né? E para começar falando sobre dor, gostaria de contar uma história, uma pequena história da vida dessa menina que chama Lilian. Não sei se alguns de vocês tiveram oportunidade, isso se encontra até na internet, eu não a conheço pessoalmente, mas Lilian nasceu no Nordeste, e Lilian, aos 18 meses, a sua mãe, sem condição de criá-la, sem condição financeira, devido a morar num local muito humilde, ela entregou para a avó, a mãe paterna, a filhinha, né, porque ela tinha até outros filhos, e a mãe levou-a para Recife, e, como avó, os avós, ambos avós, educaram a menina até 6 anos. Aos 6 anos, devido também a uma certa dificuldade, ela foi morar com um tio, um outro filho dessa avó. E ela morou com o tio dos 6 aos 11. Quando ela passou a morar com o tio, ela passou a sofrer abusos do tio. E esses abusos eram muito recorrentes, e, como a gente já sabe, muitas vezes faz parte do abuso a criança silenciar, não poder contar para as outras pessoas, ela já é uma pessoa sem outros laços, né, maternos, e foi ficando difícil até que, aos 11 anos, ela, depois de viver alguns anos de intensa dor, né, ela foge de casa. Ao fugir de casa, ela conhece uma senhora que, de certa forma, ela sente que a acolhe e ela acredita que essa senhora vai ajudá-la, né? E essa senhora leva ela para Fortaleza. Só que, infelizmente, chegando lá, a senhora coloca ela na prostituição. E a dor permanece. Ela fica até por volta um pouco mais de 1 ano, e ela percebe, depois de 1 ano, que ela precisa fugir de lá e voltar, porque ela não tem mais ninguém, e ela sofria uma violência sexual podia chegar até 35 pessoas por dia. Ela tinha relações entre 11 e 12 anos. E aí ela foge e bate de novo na casa do tio e da tia, porque não tinha recurso, tinha só 12 anos, e volta, e de volta começa a sofrer até os 14 os abusos novamente do tio. Nada mudou. E ela percebe que a tia sabia, ela tinha 9 tias, e a tia batia nela porque achava que ela era culpada do abuso que o marido fazia com ela. E aí, aos 14, ela fica grávida desse tio, né? E resolve que ela não queria tirar a criança, resolve ficar com a criança, porque ela já tinha tido uma história difícil, e, novamente, ela foge. Quando ela foge, fica um tempo na rua. Então, ela se alimenta do lixo, ela se prostitui, dorme em locais muito ruins. E essa senhora, que a acolheu lá em Fortaleza daquela forma, essa quadrilha a encontra novamente, e ela é sequestrada novamente por essa mulher. E essa mulher, colocando uma certa pressão, dizendo que o filho seria morto se ela não aceitasse ir para a Alemanha, ela vai para a Alemanha, achando que vai viver a vida da prostituição na Alemanha. E lá ela vai para a Alemanha. Indo para a Alemanha com o filho, ela lá descobre, ela conhece um alemão, que a pessoa fazendo a tradução, quando ele vem conversar com ela dá um sorriso, e ele se emociona com o sorriso dela, e ela é poupada, porque, na verdade, 10 crianças foram juntos com ela, e ela era o tráfico de órgãos. Então, ela é poupada de não morrer. E a história dela, né,
Já imaginaram a nossa história perto da dela agora? Que dor é essa que a gente sente perto da história de Lilian, né? Mas vamos keep going. Um pouquinho mais. Eu não quero gerar sofrimento. Quero que a gente tenha compaixão dessa história e entenda quem é Lilian. E aí Lilian conhece uma pessoa, um homem da Turquia, que a leva, né? Aqueles casamentos cedo, né? Porque Lilian tinha por volta de 15 anos. E ela vai, só que ela pensa que ele vai tratá-la bem, e ele coloca a burca nela, ela apanha e fica escrava. E ali passa um tempo com esse homem também, até que um dia ela foge, porque ela não tem opções, as opções dela são sempre fugir. E quando ela foge, através de uma amiga, essa amiga tenta ajudá-la, porque soube de um homem na Itália que, se você mandasse o currículo para ele por e-mail, ele ajudava pessoas. Então, ela coloca a Lilian em contato com esse homem, ela escreve lá, não sei nem de que forma ela fez esse currículo, ela escreve lá o que ela sabia fazer, e ela manda o e-mail. Só que, por um equívoco de e-mail errado, ela digita errado, e esse e-mail vai para um outro homem. Quando esse homem italiano, que fica em Turim, recebe o e-mail, ele diz, olha, você mandou e-mail errado, eu não forneço emprego, não é comigo. Né? Mas existe na solidão da Lilian, existe um compartilhamento ali. Ela conta um pouco da história para ele, do que ela estava passando, coisa e tal. Ele se interessa pela história e ela acaba vindo a Turim. Ela é casada com esse homem até hoje. Eles tiveram 2 filhos juntos. Hoje ela já tem 5 filhos, e aí começa essa trajetória da recuperação. Ela sai dessa imensa dor, dessa história, e é acolhida, né, por um homem que vê os valores de Lilian, e ela começa a construir algo. E, para sobreviver, claro, o marido tinha um emprego, mas, para sobreviver, ela começa a fazer bolos. Era uma coisa que ela sabia fazer, bolos, doces, e começa a dar certo, os amigos começam a achar super, né, um trabalho muito bom, ela começa a crescer um pouquinho, e um amigo deles, dentistas, resolve investir 70 mil euros, e para que ela abrisse alguma coisa, né, porque realmente ela era muito boa. Hoje, ela tem uma das melhores confeitarias. Os clientes dela são todos os jogadores de futebol que moram na Itália. A Lady Gaga tem foto com ela na internet. Ela conhece os ministros, o governador da cidade. Ela ficou famosa pelo potencial que realmente ela tem. Os bolos dela são bonitos, né? A gente vai ver a imagem atual dela. Essa é a imagem atual. Ela tem 36 anos. E aí ela faz essa jornada de se recompor de tanta dor, mas ainda com uma ausência. Qual era a ausência? A mãe. Os filhos estavam com ela, né? Ela também. Ela criou esses filhos. O filho mais velho dela hoje tem 21 anos. Mas ela tinha o quê? Que encontrar essa mãe, né? E o que ela foi vivendo foi transformando a gratidão que ela foi tendo por tudo que ela havia passado e pelo acolhimento que a vida proporcionou através do marido, através de toda essa comunidade italiana que a acolheu, que ela pôde ter chance. O que ela tinha vontade era de reencontrar a mãe, saber quem tinha dado a luz a ela. E como também ela tinha vontade de contar a história dela, porque ela achava que muitas pessoas viviam o tráfico, viviam essa questão da prostituição, muitas pessoas sofriam em função desse abuso que acontecia, e ela tinha vontade de contar para quem sabe a história dela sendo divulgada, alertasse as autoridades para que isso fosse diferente. E, em 2010, através dessas ligações, ela consegue dar um telefonema para a mãe. E a mãe nem imaginava, não sabia nada da história dela, né? Ela havia fugido da casa dos avós, nunca mais a mãe teve contato, ela não tinha noção do que ela havia passado. E ali no telefone ela não achou justo contar essa história. E ficou aquele telefonema com aquele desejo de um dia poder encontrar essa família. Mas, como eles eram em 5, mais o marido 6, 7 com ela, ela queria fazer essa viagem ao Brasil, se todos pudessem ir. Então, tiveram que aguardar um tempo.
Com o passar do tempo, a história dela sendo mais divulgada, uma pessoa de um programa, esses programas que fazem reencontros de pessoas, né, resolveu contar a história dela. Então, pôde promover de todos irem a Queimados, que é o local onde a mãe dela reside, né, um local muito pobre, onde a mãe dela ainda reside, e ela vai fazer essa visita. É bem interessante, porque na internet tem o vídeo dela, que eu só resolvi colocar a foto. Esse é o reencontro dela com a mãe. Então, neste momento, ela divide com as pessoas, dizendo: só cheguei onde cheguei porque eu tinha curiosidade de ser feliz. Passei uma vida sem saber o que era isso. Eu lutei até conseguir. A mágoa, com o passar do tempo, deu lugar à compreensão. E da compreensão, à compaixão. Então, não havia mais mágoa por essa mãe, e sim o entendimento da dificuldade financeira dessa mãe, da história que pertencia a ela, né? Que ela se superou, vamos dizer assim, porque ela pôde, dentro da história dela, se transformar. Hoje, ela, todos os domingos, distribui os bolos, os pães que ela faz nessa doceria dela para os pobres, porque tem várias passagens dela, ela elucidando como ela tem noção da fome, do que representa a fome. Então, ela trabalha em função de ajudar a comunidade dela, baseado nisso. E fez um relato, e tem vontade de escrever um livro e tantas outras coisas. Então, realmente, essa é a superação da dor. Então, nesse começo, eu pensei que seria interessante a gente entender o que a Wikipédia tem a dizer para a gente do que representa a dor. A dor é uma sensação desagradável que varia desde desconforto leve a excruciante associada a um processo destrutivo atual ou potencial dos tecidos que se expressa através de uma reação orgânica ou emocional. Então, a dor, ela pode desencadear ou ser um potencial a ser desencadeado de um sofrimento, vamos dizer, né? Uma dor orgânica, física ou emocional. Então, a dor, ela pode transitar em nós como um sofrimento emocional, um sofrimento físico e emocional. Nós sabemos que, quando atinge o nosso físico, muitas vezes pode emocionalmente também nos abater, né? Às vezes não, dependendo de como nós nos estruturamos e entendemos e visualizamos os nossos processos, a gente vai ter essa dinâmica, uma certa variável. Vamos lá. Igual, acho que eu preciso que você me ajude a passar, que aqui eu não estou conseguindo. Por favor. Obrigada. Vou insistir mais uma vez. Obrigada, Walter. Bom, quando a gente pensa em dor emocional, igual você vai ter que ser meu backup aí, se não tiver como consertar isso, você vai precisar de ficar passando para mim lá e eu vou te falando, fazendo um favor. Vou incomodar a beça, mas obrigada. Valeu. Pode passar, Walter. Quando a dor é emocional, ela pode gerar o quê? A gente pode viver essa dor emocional baseado em alguns abusos, agressões, abandono, perdas. Existe uma série de situações que nós somos expostos que pode gerar em nós essa dor emocional. E o que essa dor emocional vai requisitar da gente, né? Para que a gente não fique com a cabeça igual aquele vasinho, né? Coloquei para a gente poder pensar na delicadeza do que produz, mas a gente pode produzir algo, porque a dor emocional vai requerer da gente o quê? Cuidados, tratamentos. Se nós apenas a vivemos e deixamos que isso passe sem a percepção de que algo precisa ser elaborado, precisa ser pensado, precisa ser cuidado, muitas vezes essas dores que certas circunstâncias nos tocam vai fazer com que
durante toda uma encarnação, isso nos acompanhe. E isso apaga com o tempo? Não. O tempo faz a gente aprender, talvez, a lidar um pouco mais, faz a gente esquecer um pouquinho, às vezes, porque nos distraímos com outras coisas, faz com que a gente tape o sol com a peneira, como a gente costuma dizer no ditado popular, mas, em algum momento lá na frente, quando algo de novo nos tocar, obrigada, algo de novo nos tocar, a gente pode sentir esses trigger, como a gente chama aqui, né? A gente pode sentir esses momentos do passado. Na ausência dos cuidados, a gente pode gerar coisas novas. Quando a gente descuida dessas emoções de dor que a gente vive, que nos ferem, a gente pode sentir o quê? Para nos protegermos ou para que a gente possa lidar com isso. Nós podemos nos tornar muito agressivos, né? Sentindo muita raiva. A gente até fala assim, mas o que você tem? Raiva do mundo? Às vezes a gente não sabe como lidar com aquela sensação que a gente passou e a gente tem raiva de todos, de tudo, porque ninguém me salvou, porque eu era uma criança, porque ninguém me ajudou. Então, nós ficamos com várias sensações internas que podem gerar mágoas, nós entristecemos, né? Alguns de nós optamos, não é uma opção consciente, mas nos magoamos e vamos ficando pessoas tristes, não conseguimos mais encontrar na vida o sabor de ser vivido, não achamos mais graça nas coisas, né? Podemos ficar rancorosos, né? Podemos ficar no sentido o quê? Culpados pelo passado, né? A minha culpa é porque eu fiz tal coisa. E essa culpa faz com que eu não consiga achar que eu mereço ser feliz. Eu posso sentir inveja do outro que não viveu a minha história, né? Eu posso sentir grandes frustrações. E isso me isolar, me distanciar dos relacionamentos, posso ter dificuldade de lidar, de ter credibilidade na minha família novamente, porque acho que, de repente, como a história da Lília, eu fui traída, né, pela minha própria família, fui descuidada. Então, isso vai gerando em nós uma série de consequências que nós precisamos entender que elas todas estão baseadas na falta de cuidados, né? Então, o corpo físico é o dreno por onde escoam essas energias negativas. Então, psicossomaticamente, nós vamos ter uma tendência, né, orgânica de drenarmos essa sensação. Então, toda essa tristeza, essa mágoa, vai repercutir em algum momento, é possível, não é sempre, mas muito normal que aconteça, vai repercutir em algum órgão do nosso corpo físico. E nós vamos fazer o quê? Adoecermos, né? Então, só que muitas não escoam e não fluem e ficam presas ao corpo e se manifestam em algum órgão em forma de doença física. Então, daí vem as doenças. As doenças são provenientes do desequilíbrio do nosso perispírito, porque ela inicia no nosso perispírito, através das emoções que nós não digerimos, né? Então, a grande maioria, vai dizer Emmanuel no livro Leis do Amor, das doenças, ela tem a sua causa profunda nessa estrutura que a gente pode chamar de semi-espiritual, pode chamar de corpo espiritual, de perispírito, que a gente pode estar o tempo todo sentindo certas doenças, como no nosso dia a dia, recorrentes, que vão e voltam, baseado a uma série de agrupamentos emocionais que a gente nunca lidou. Então, por que existe a dor, né? A gente contou a história da Lília, a gente falou um pouco, descortinou um pouco do que representa a dor, mas a pergunta seria, por que existe a dor? Qual o motivo de existir a dor, né? Então, o Espiritismo vai trazer para a gente que a dor é uma lei de equilíbrio e educação como agente de desenvolvimento. Isso está no livro de Leon Denis, O Problema do Ser e do Destino. A dor vai gerar em nós uma problemática que nós vamos ter que pensar, que nós vamos ter que crescer, que nós vamos ter que aprender, porque muitas vezes é através da nossa exposição, a gente pode substituir dor por desafio, é através dos desafios que a gente vai vivendo que nós crescemos,
Então, é necessário o sofrimento, é necessário a dor para que a gente cresça? Não necessariamente. Mas ele é um instrumento, a dor, de crescimento? Sim, é um instrumento. Mas só aprende se for com dor? Não. A gente pode aprender com a experiência do próximo, né? Vendo o efeito que aconteceu, uma coisa que o outro fez e não escolher fazer aquilo. Tem muitas formas da gente aprender que não necessariamente é pela dor, mas, muitas vezes, não motivados a encontrarmos esse ponto de cuidarmos de nós com primazia, a gente acaba precisando da dor como um instrumento de equilíbrio. No mesmo livro, Leon Denis vai continuar dizendo da necessidade da dor física, é mais consequentemente um aviso da natureza que procura nos preservar dos excessos. Sem ela, abusaríamos a ponto de nos destruir antes da hora. Então, quando vem a dor física, é como se a dor estivesse dizendo: tem alguma coisa aí dentro que você precisa lidar. Não, mas peraí, eu não estou querendo ter dor física. Não, mas eu preciso te avisar porque você não está lidando. Então, eu te aviso. Porque, claro, quando vem a dor, a gente faz o quê? Procura o médico, procura a casa espírita, a gente vai meditar, a gente vai mudar a alimentação, a gente vai cercar o que a gente estiver vivendo, né, na necessidade da doença, para melhorar a nossa qualidade. A gente vai voltar a fazer exercício, a gente vai perder peso, a gente vai agregar tudo que a gente sabe que é bom para que a gente fique bem. Então, às vezes, esse aviso, ele é ouvido, mas às vezes ele não é. Às vezes a gente fica sentindo, corre, toma um comprimido, e acha que o comprimido é mágico, né? E vai fazer a magia de mudar tudo dentro de você. E o comprimido é paliativo. Ele é recomendável, ele faz parte do tratamento, como algo medicamentoso, mas ele não é a solução. A gente sabe que a pílula para emagrecer, ela pode até emagrecer, mas se depois você não modificar a sua forma de se alimentar, você vai engordar outra vez. Faz parte. Então, a gente sabe que aquilo que não temos continuidade, né, a gente pode tomar um remédio para enxaqueca, mas a gente sabe que se a gente não for rever a qualidade de vida que a gente vive, que está promovendo a enxaqueca, mudar a alimentação, mudar o estresse, a qualidade, a gente vai sentir enxaqueca semana que vem, e amanhã talvez de novo, né? Então, as doenças, elas são esse processo de recorrência. E a gente, quando fica doente, a primeira coisa que é normal, não acho que são todos, acho que muitas pessoas já são conscientes disso, mas muitas pessoas fazem o quê? Corre e toma comprimido. Ninguém para pensar, por que é que eu estou desencadeando essa energia que está afetando meu fígado, afetando meu rim, afetando qualquer parte do meu corpo. Porque o que tem atrás disso? Qual é o aviso que está sendo promovido, né? Então, automaticamente, a gente se agregar a esse cuidado quando esse aviso chega, né? E ele vai continuar, Lírio, no Psicoterapia da Luz, à luz do Evangelho de Jesus. Ele vai dizer, o objetivo da dor é o convite, né? Convidar a pessoa a se reorganizar. É esse convite que a gente recebe, assim, um invitation por e-mail quase toda semana, e às vezes a gente, né, aquela gripe recorrente, não, a imunidade, eu estou correndo muito, né? E a gente está sempre correndo, e às vezes a vida está dizendo, para, né? Deixa eu arrumar uma coisa que você vai ter que ficar em casa, parado, né? Por quê? Porque você precisa olhar para dentro de você. Então, tratarmos das nossas dores, que podem chegar ao corpo físico também, faz parte, né, da nossa trajetória como espírito. E Emmanuel, né, a mestra divina, em Ceifa de Luz, ele vai dizer, a dor pode atuar em nós, caso permitamos nos favoreça com suas sagradas lições. Caso nos permitamos, porque se a gente não permitir achar que é só tomar um comprimido, não tem problema nenhum, a gente vai tomar um comprimido e ela vai ficar lá. E a gente não vai se favorecer do aprendizado da dor, porque em nenhum momento a gente vai ter percebido a importância de revermos o tipo de vida que a gente está levando, que pode não estar sendo bom para a nossa saúde psíquica, mental, né, física, emocional. E Emmanuel continua, a dor é aviso santificante, informando-nos de que algo está errado conosco, seja essa dor de natureza física ou emocional. Não importa. Então, a pessoa está surtando. Sim, é uma dor.
A pessoa está surtando porque é um aviso do emocional, que a pessoa não tem estrutura emocional para aguentar aquilo que ela vem vivendo. Então, aí a pessoa, às vezes, tem um surto psicótico, a pessoa começa a ter uma síndrome, a pessoa tem uma depressão, ela tem outras dores que, às vezes, não são orgânicas, são emocionais. E elas fazem parte das dores, tanto quanto as físicas. Então, nesse momento, a gente tem que parar e rever, junto com a família, né, por que é que esse indivíduo está passando isso. O que está acontecendo? Né, o que tipo de situação, que tipo de tratamento? Né? Então, é muito necessário que a gente não coloque as doenças e as situações que a gente vive numa caixinha. Porque, na verdade, cada indivíduo vai vivenciar aquela situação de uma forma única, porque é a sua experiência emergindo. Não é a experiência do outro do lado. Ah, não, mas ele tomou isso. Ah, não, mas ele fez isso. A gente pode estar acoplando experiências alheias, mas nem sempre elas vão gerar o impacto em mim que geraram no outro. Às vezes o outro faz um negócio que resolve em 24 horas. Aí a gente fica frustrado. Poxa, mas eu tomei também. Não aconteceu nada para mim. Né? Então, às vezes, nós precisamos sair dessa caixinha do que a gente qualifica como humano e perceber a nossa necessidade individual dentro de cada tratamento. Então, isso é como se fosse uma jornada nova, uma descoberta que a gente vai ter que fazer para como nós vamos voltar a funcionar bem. E, claro, a gente vai precisar de agregar a família, de agregar pessoas que vão nos ajudar a fazer essa jornada. Né? E André Luiz vai fechar no mundo maior dizendo: sentir a dor é obrigatório, revoltar-se com ela é opcional. Então, obrigatório em que sentido? Porque quando a gente sente a dor, não tem como falar: dor, tchau, não estou gostando. A gente pode até dar uma, né? Tentar não dar reforço para ela não ganhar terreno. Mas não dá para a gente deletar. Né? A gente vai precisar de acolher. Né? E o opcional é o acolhimento. Eu vou fazer o acolhimento ou vou me revoltar e vou começar a sofrer, né? E aí a gente entra. O que é o sofrimento? Né? Qual é a diferença? Né? Por que eu coloquei versos e não coloquei dor e sofrimento? Dor e ou sofrimento? Né? Porque, exatamente como a frase de André Luiz nos provocou antes, muitas vezes a dor ela é uma experiência que a gente vai vivenciar e a gente não tem como deletar. Mas o sofrimento ele é opcional. Como eu vou viver a dor é opcional. Então, o sofrimento é o como. Então, se a gente voltar lá na Wikipédia, ela vai dizer: sofrimento é qualquer experiência aversiva e sua emoção negativa correspondente. Então, sofrimento é aquilo que é a experiência que eu não estou gostando, que eu não aceito, que eu acho que está errado, endereço errado, porque Deus mandou para mim, eu não merecia. Né? Então, a não compreensão. E o Espiritismo vai dizer: o sofrimento é o apego à dor, pela dificuldade de atuar na sua superação. Porque, às vezes, parece incrível o que eu vou dizer, por favor, não me linchem. Não, eu estou entre amigos, não vai acontecer. Porque, às vezes, é mais fácil ficar doendo do que tomar uma atitude para sair daquela dor. Então, a gente fica sofrendo, a gente reclama, a gente não acha que merece, a gente fica chateado, a gente fica agressivo, a gente se revolta, a gente terceiriza a culpa. Vamos achar um culpado, né? Eu estou vivendo isso porque meu pai não me deu isso, eu estou vivendo isso porque eu fui... E aí eu vou terceirizando. Mas, às vezes, tudo que a vida está dizendo é: move on. E a gente o quê? Não. Nessa dor aqui que eu estou sentindo, nessas reclamações que eu faço, eu tenho um certo ganho. Né? Eu vou me vitimizar. Né? E eu fico preso. Então, a dor, a gente pode vivenciá-la como um apego. Eu posso me apegar à dor. Então, vamos ver. O que ela pode gerar, esse apego? A gente se autopunir. Eu adoro essa foto. Não é fantástica essa foto? O que a gente faz quando a gente se autopune? Isso. Eu não sei o nome dele porque não tem. A gente pode botar um nome para ele. Eu faço isso. A gente se autopune achando que, por exemplo, a gente mereceu aquela dor porque a gente errou, porque a gente fez algo. E, realmente, às vezes, a gente errou mesmo. E aquela dor só está acontecendo porque nós desencadeamos ela. Nós criamos aquela confusão, nós brigamos, nós não trabalhamos direito, perdemos o emprego. Às vezes, é nós mesmos que criamos. E, outras vezes, quando a gente não lembra que foi nós, pode ser de outra encarnação e foi nós também. Então, muitas vezes,
as experiências que nos tocam, nós precisamos conectá-la como se fosse na tomada, que elas são pertinentes ao nosso processo de evoluir. Então, que às vezes elas são necessárias. E às vezes elas são respostas de escolhas que a gente fez. Se eu escolhi que eu ia chegar atrasada todo dia, quando eu fui despedido e fiquei chateada que eu fui despedida, eu vou ter que viver a consequência daquela dor. A dor de não ter dinheiro para pagar aluguel, né? Aquela dor lá que eu não estou gostando. Mas eu tenho que saber que, às vezes, ela é uma consequência das escolhas que eu fiz. Outro processo que a gente vai se vitimizar. Às vezes a gente faz isso. Coitada de mim, eu não merecia. Você viu como ela me tratou, você viu o que ele fez, você viu que eu fui abandonado. E a gente fica com aquele abandono forever. Olha a Lília, ela podia se sentir eternamente abandonada e não fazer nada. E olha que, pelo amor de Deus, né? Ela foi trocando de mão, né? Agora apareceu a solução e não era, agora apareceu a solução e não era, agora apareceu a solução e não era, até que, em algum momento, pelo ato de confiança, de preservação, ela se encontra no caminho dela. Então, às vezes, a gente hold, né? A gente segura a dor, a gente se apega à dor nessa posição de vítima, que alguém vai buscar e levar a gente, porque a gente é coitadinho, porque aconteceu, então tem o ganho, que todo mundo tem pena de nós. A gente faz isso às vezes, né? Então, a gente precisa ter essa percepção, será que eu estou apegada à minha dor? Às vezes, a gente quer se vingar. Porque o único jeito que a gente acha que a gente pode se sentir melhor é se a gente causar no outro a mesma dor que o outro causou na gente. Então, ele fez isso, ele vai receber isso de volta. E aí a gente vai e aplica a injeção de Moisés. Caramba, mas a injeção de Moisés não cabe mais. Isso foi Moisés, num tempo lá de olho por olho, dente por dente. Aquilo foi muito válido naquele momento que a humanidade se encontrava com aquele tipo de evolução. Mas aí nós tivemos Jesus, que veio depois e apresentou um Deus misericordioso, um Deus amoroso, né? Um Deus que nos acolhe, que nos entende. Então, a gente não precisa mais aplicar o vingar-se, né? E tentar fazer esse papel de Deus. Bom, como ele está feliz, Deus não fez nada, eu vou fazer. Por quê? Porque o outro não merece? Olha, talvez ele até merecesse, se fosse pensar. Mas por que eu não mereço? Eu não mereço ficar envolvida num tipo de dor que não vai me fazer melhorar. Porque enquanto a gente vai buscar se vingar do outro, a gente está envolvida nessa vingança. Nós estamos envolvidas nesse tipo de energia. Nós estamos envolvidas no tipo de pensamento que está passando por nós para ser emitido. A gente está envolvido nessa história e não deixa a história passar. Porque quando a gente mantém o outro no nosso mental, nós não conseguimos tornar isso passado. Nós tornamos essa visão sempre presente. Porque toda vez que eu lembro hoje o que aconteceu comigo há 10 anos, eu, de novo, existe uma palavra interessante. A gente rumina. Sabe o que é ruminar? Nós ruminamos, né? Trazemos de volta algo que tem um lugar no passado. Então, ficando presa na falta do outro e perdendo de vista o grande aprendizado que nos oferece a experiência. Porque a gente fica presa no eu não merecia. Mas foi o outro que cometeu o erro. Foi o outro que me abandonou, foi o outro que me traiu, foi o outro que não foi sincero comigo, foi o outro que não foi honesto comigo e me roubou. Foi o outro. Porque eu estou presa no ato do outro. Foi o outro que errou. Quando eu pego isso para mim, eu fico atrelada a esse outro. E fico atrelada ao erro que o outro cometeu. Então, acho que a primeira coisa, quando a gente vive a experiência de alguém tomar uma atitude dessa com a gente, eu acho que a primeira coisa seria, esse ato pertence ao outro, não fui eu que fiz. Número 1. Número 2, o que eu posso aprender com isso? Aí sim. O que eu posso aprender quando eu vejo o outro, né, que eu atraí de alguma forma para o meu ambiente, né, ou como meu amigo, ou como meu patrão, ou minha família? O que eu posso aprender vendo o outro agir dessa forma? Né? Talvez quando a gente vive a traição, ela é tão dolorosa que o que a gente pode aprender é realmente daqui para frente nunca mais trair ninguém.
Porque é muito duro sentir isso. Quando a gente se vê lesado pelo outro, que o outro nos rouba, ou algum valor financeiro, ou rouba uma ideia, né, e vai lá e vai patentear a ideia, e aí a gente se vê lesado, o que eu posso aprender com o outro é nunca lesar ninguém mais. Se até então eu vinha fazendo alguma coisa que lesava o outro, ainda que fosse pouquinho, o troquinho que eu não dei, a vantagem que eu levei, o imposto que eu estou sonegando, coisinhas que a gente julga que é pequeno. Né? Assim, uma balinha que veio a mais porque a moça se enganou, né? Alguma coisinha, botou 2 na sacola em vez de 1 e a gente, ai, me dei bem, né? Sim, mas de repente a moça pagou. Vai faltar no caixa, ela pode ser despedida por isso, né? Então, eu me lembro de uma passagem que a gente viveu bem interessante. Minha mãe foi comprar um anel aqui na Las Olas, e um anel bijuteria, mas compramos numa daquelas lojas da Las Olas. E eu amei o anel, achei ele lindo. E fiquei com muita vontade de comprar um também. Mas eu pensei, nossa, quando vem visita, se você vai no ritmo da visita, a gente está quebrado, né? Porque a visita junta o dinheirinho dela, vem aqui para viver o momento dela. Mas se você que fica levando for gastando igual, você, né, tem um problema no final da visita, né? Ainda mais são várias, aí você tem um problema mesmo. Então eu só olhei, achei bacana e ficou por isso mesmo. Botei no meu dedo, eu já me imaginei com o anel, mas passou. Quando nós chegamos um pouco mais para frente, andando, porque íamos almoçar, meu padrasto disse, a moça me deu o troco errado. Eu disse, foi. Ele falou, daí realmente ela tinha dado $60 a mais num troco que ela... E o anel custava isso, custava acho que 60 ou $80. E eu falei, vamos voltar lá. Meu padrasto viu, voltamos. Quando nós voltamos, e eu falei para a mulher, olha, a gente voltou porque o troco está errado. Aí ela disse, não, eu dei o troco certo. Ela ficou na defensiva achando que ela devia dinheiro para nós. E ela foi, não, eu dei o troco certo, estava certo, não sei o quê. Eu falei, não, tá tudo bem, é que você deu a mais. Aí ela fez assim, ela me abraçou na hora, porque como eu estava traduzindo, na verdade o ato foi do meu padrasto, mas eu estava traduzindo, ela me abraçou assim tremendamente e fez muito obrigada, é tão difícil ver gente voltar aqui por isso, não sei o quê. Foi lá dentro e falou, espera um minutinho, porque aí ela tinha que dar um troco de $10, porque meu padrasto tinha dado uma nota, né? E voltou, quando ela voltou, ela trouxe meu anel. Ela falou, eu quero te dar o anel, porque ela tinha visto que eu tinha apreciado junto com minha mãe. Ela falou, eu quero te dar, pelo ato do que vocês fizeram. Eu falei, não, mas não foi eu, foi ele. Aí ela falou, não, mas aí eu falei, bom, tudo bem, ele não vai querer usar o anel, né? Eu posso ficar com o anel. Aí meu padrasto, está tudo bem. Mas eu fiquei pensando no quê? Qual o problema? Meu padrasto ia embora, nunca mais a mulher ia vê-lo, não tinha o nome dele, não foi pago com o cartão, nada que nos prendesse. Talvez ela só sentisse falta na hora do caixa e nem ia imaginar que era a gente para poder mandar umas energias ainda, não tinha nem cara as energias. Não é. A energia está dentro de nós. Então, quando nós escolhemos as coisas, é como a vida também depois vai repercutir em nós, as nossas escolhas, né? Então, se a gente quer não ser lesado, a gente precisa pensar nos pequenos pormenores e também não lesar. Ah, não, mas é a Conquest. Sim. Ah, não, mas é o Costco. Eles têm um monte de coisa, eles são enormes. Quem é o Costco? São pessoas que estão atrás do supermercado ou da loja. Só porque tem um monte de coisa na vitrine não quer dizer que não tem dono, né? E, às vezes, a gente minimiza isso. Então, é bem interessante que a gente se coloque. Não se preocupe com a posição do outro, porque o que o outro escolheu fazer de errado, a gente pode dizer, que pena, porque ele tinha minha amizade e agora a gente se distanciou por isso. Que pena que ele perdeu a chance da gente poder ficar trocar tanta coisa boa que a gente tinha para trocar pela escolha que ele fez. Mas eu não posso me agarrar naquilo. Eu posso, mas eu não devo, né? Então, por que sofremos? Porque muitas vezes resistimos, nos rebelamos contra aquilo que acontece. Ah, eu não aceito. Né? Às vezes acontece um certo atendimento e a pessoa vem e diz assim, olha, eu não aceito que meu marido me deixou. Ele foi embora, não foi justo. Tá bom. Sim, mas o que a gente vai fazer com isso? Porque não importa se você não aceita. Ele já deixou. Então, essa parte aí já passou. Agora como é que você vai atuar, como que você vai viver
essa separação. Então, como é que a gente vai construir essa separação? Como é que ela vai poder ser digerida? Como é que você vai se rever nisso tudo, etc. Mas, às vezes, a gente se rebela e acha que o outro não tem direito. O outro tem. Não, mas é muita maldade. Sim, mas o outro tem direito de fazer maldade. Ele está exercendo o livre-arbítrio dele. A gente não gostaria de sentir aquilo. Claro que não. Mas o outro tem direito. E a gente age como se o outro não tivesse direito, Blessio. Mas o outro tem. Então, nós precisamos aprender a não resistir, a não ficarmos rebeldes. Ah, eu não gostei. Tudo bem, a gente tem direito de não gostar. Eu não gostei do que a pessoa me disse, do que ela fez para mim, da forma como ela me tratou. Eu realmente não gostei. A gente pode tentar ver se tem uma solução para aquilo, mas eu não posso achar que ela não tinha direito de fazer aquilo. Porque ela tem. Né? Nos revoltarmos. Às vezes a gente fica preso na revolta. Aquelas revoltas sem causa. Você encontra a pessoa 1 ano depois, ela está falando a mesma coisa. Assim, vem cá, a gente está na era da internet, mas dá para virar esse disco vinil aí, porque já está furado. Né? A pessoa está ali falando da mesma coisa. Né? A pessoa está o quê? Apegada na dor. Né? Então, a gente vai travando uma luta contra o que nos desagrada. Mas eu não sei se a gente tem que lutar contra o que nos desagrada. Acho que a gente tem que acolher, porque não tem outra opção. Ou a gente faz uma dessas aí de cima, ou a gente acolhe e começa a entender que, da mesma forma que o outro comete uma falta com a gente, numa outra coisa, comete uma falta com o outro. Numa outra coisa. Talvez a gente nunca não vá tirar nada que pertence ao outro, porque isso pode ser uma coisa bem resolvida dentro de nós, mas a gente pode ser agressivo na forma de falar, a gente pode julgar o outro. A gente pode fazer outras coisas. Só que a gente perde de vista que essa mão é uma via dupla. Tanto o outro nos atinge de alguma forma, como nós também atingimos o outro de alguma forma. Então, quando a gente é atingido, a gente só sente que não é justo. Mas, quando a gente atinge o outro, a gente fala, foi sem querer. Bobagem, vai, ele está levantando a sério. Eu só falei uma coisinha, coisa boba. A gente fala até no diminutivo. Né? Que nada a ver. Vai me dizer que ele não gostou. Eu estava brincando. A gente até enfatiza umas coisas que para minimizar o valor do que tem para o outro. E o outro está lá se descabelando, sofrendo, porque o que você fez foi terrível para ele. Mas nós, como não nos vemos como aprontadores terríveis, a gente sempre olha que é pouquinho. Quando o outro faz para nós, inverteu o papel, o outro está ali. O que tem? Eu vou tirar, ele tem bastante. Qual o problema? Eu vou arrancar essa flor aqui, daí tem tantas flores aqui. O outro também vai fazer dentro dos valores dele. Só que a gente vai levar aquilo a ferro e fogo, como a gente diz. Então, nós precisamos entender que isso é uma via de mão dupla. Enquanto estivermos encarnados nesse planeta, bem sincero, né? Pelo estudo que Allan Kardec nos deu, a gente sabe que é um planeta inferior, certo? Nós não estamos aqui vivendo o nosso lar, nós estamos vivendo em Júpiter, nós estamos vivendo na Terra. Então, a Terra está populada por pessoas que ainda estão cometendo certos tipos de erros. E nós estamos inseridos nele. Então, não tem como a gente achar que o que vem para mim deveria ser maravilhoso e o que vai para o outro é sem querer. Né? Então, isso é um ponto bastante divisor de águas quando eu penso em como eu vou acolher o que está acontecendo comigo. Por quê? Porque nós não aceitamos as experiências desagradáveis. Não aceitamos. Só não quero isso. Às vezes não tem escolha. Não, mas minha mãe morreu, eu não aceito. Ou, meu Deus, eu vou morar por ela, mas ela morreu. A gente nunca vai dizer assim. Mas é uma verdade. Ela realmente morreu. E a gente está ali, eu não aceito, não aceito, não aceito. Como é eu não aceitar que uma pessoa morreu se ela morreu? Então, claro que eu posso ter um grieving, claro que eu posso ter um momento do meu luto, claro que eu posso ter um momento para me recompor, mas nós precisamos de, primeira, aceitarmos. Eu acho que isso nos favoreceria extremamente. É o que o Espiritismo vem dizer para nós. Vamos olhar como espírito imortais as situações. Vamos ver, como a gente estava dizendo hoje na aula, a big picture daquilo que está acontecendo. Não vamos apenas olhar aquele ponto. Vamos olhar o grande aprendizado que aquelas situações podem trazer para a vida da Lília, por exemplo. Ou todas as dores que nós todos aqui vivemos podem ter trazido como experiência para essa nossa encarnação. Que tenho certeza que vários de vocês também viveram dores profundas,
E vários de vocês devem ter aprendido muita coisa com as suas dores, como eu também aprendi e vivenciei as minhas, né? Então, aceitar, às vezes eu penso que está um pouco ligado a essa questão da gente ter dificuldade de entender que a gente não veio só para ser feliz. A gente também veio para ser desafiado a experiências para promover o crescimento. A felicidade, ela não está apenas linkada a estar vivo. Então, a gente veio, todo mundo tem que ser feliz. Quando eu não sou, eu me rebelo e não aceito. Não, quando está tudo tranquilo, vamos agradecer. E quando vem a tempestade, vamos agradecer. Porque é a melhor opção agradecer, né? Então, temos essa crença, eu não fiz nada para merecer isso, é um absurdo, não é justo, fulano não tinha direito, Deus me esqueceu. Por certo, ainda não tomamos consciência de que muito temos para aprender nessa escola da vida. Então, todas as situações que a vida nos coloca são um aprendizado, né? Então, nós passamos a emitir, baseado nessa dificuldade de aceitar, pensamentos, sentimentos, emoções, palavras, ações, para revelar nossa imensa indignação, né? Criando um verdadeiro aprisionamento emocional. Nós nos aprisionamos àquela dor e isso vai fazer com que a gente adoeça, tá? Nos enclausuramos. Então, como sugestão, como lidar com a dor sem gerar sofrimento, né? Então, a gente vai trazer uma frase de aceitação. Ama a tua dor e ela te tomará amena, amiga, gentil, companheira da existência. Já que a gente tem que passar por ela, se eu a aceito, ela vai ser amenizada. Se eu me revolto, eu vou criar mais dor do que já existe. Porque a dor já existe. Quando eu me revolto, eu crio mais sofrimento do que aquela dor poderia gerar se eu a aceitasse, né? Então, aceitar, eu diria que seria o primeiro remédio para a gente lidar com a dor. Aceitar. Aceitar no sentido de, uma vez uma pessoa me perguntou, por que comigo? E eu falei, vamos mudar a pergunta, por que não você? Se todo mundo pega câncer, por que você não pode? Se todo mundo é atropelado, um bocado de gente é atropelada, por que você não pode ser atropelada? Se todo mundo pode perder alguma coisa, por que não pode ser você perder? Por que não a gente? Nós não somos privilegiados. Nós estamos todos numa situação extremamente parecida de experiências aqui na Terra. Por que não vai acontecer com a gente, né? Por que eu não posso ser abatido a alguma situação difícil que eu preciso me envolver naquilo e aquilo vai ser, vamos chamar, um processo, né? Agora, outro pensamento, por que não eu? Porque talvez eu esteja preparado para vivenciar aquilo. Quando eu penso no porquê não o outro. Porque talvez o outro ainda não esteja preparado para viver aquele tipo de dor, né? Então, o nosso preparo também é algo que nos deixa mais aberto a viver certas experiências. Quando a gente se prepara para vivenciá-las, elas vêm. Faz parte da vida. A gente vai amadurecendo e vamos nos tornando, muitas vezes, mais preparados para vivenciá-las, né? A outra forma de nós lidarmos com essa dor, na sugestão de Joana de Ângeles, é a ação. Na ausência do amor-ação, aparece-lhes a dor-renovação. Então, quando nós dizemos assim, somos espíritos imortais, todos aqui somos espíritas, ou quase todos, não faz diferença o contexto religioso, mas muitos de nós aqui já estamos conscientes da imortalidade da alma. Então, se eu entendo na imortalidade da alma que o processo evolutivo é meu homework, eu tenho que atuar, eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que saber as escolhas que eu faço, eu tenho que observar o que a vida vai me apresentando. Aí eu vou atuando. Quando eu não atuo, eu preciso de um certo reforço, um empurrãozinho, né? Então, às vezes, essa dor-renovação, ela vem como o quê? Esse impulso. Você está preguiçosinho, vamos dar uma mexida. Vamos dar uma balançada aí. E aí você fica, e aí a gente percebe depois que isso foi renovador para nós, realmente. A gente estava naquele emprego há 15 anos, reclamando todo dia que estava insuportável, que a gente não gosta da pessoa, que não gosta do que a gente faz, mas a gente não sai porque o salário era bom, e a gente pensa, para quê? Eu vou para uma coisa nova.
E aí a vida dá aquela empurrãozinha, assim, né? Você é demitido, então a empresa fecha, alguma coisa acontece e você precisa se capacitar. Uau, agora com esse currículo eu preciso reforçar. Aí você vai fazer um curso, você vai se aprimorar e você vai cuidar daquela área da sua vida que é o trabalho. E ali, de repente, amanhã, você encontra uma coisa que é extremamente realizadora, porque muitas pessoas trocam de trabalho em determinados momentos, como esse, por exemplo, de se perder o emprego, e vão fazer uma coisa diferente, uma outra proposta, uma coisa que ama, que adora. Agora eu trabalho com tal coisa, é super gostoso para mim. E aí entra num estado diferente de satisfação, coloca energia numa outra coisa. Então, muitas vezes, a gente precisa pensar, eu estou atuando para saber se eu não vou ser empurrada, né? E Emmanuel vai dizer que outra forma da gente lidar com a dor e não ter sofrimento é ter fé. Muitas vezes, perder algo de valor e mudanças impostas pelo sofrimento é o jeito de encontrar algo que mais preciso no caminho. É mais precioso no caminho. Então, na verdade, muitas vezes, a gente tem uma sensação de perda, como eu falei do emprego, e, às vezes, aquela perda é o trampolim. Aquilo me obriga a mudar de estado, eu mudo de estado, conheço uma pessoa, me caso, ou me enganjo com uma outra atividade. Olha a gente aqui, todos nós, por algum motivo, saímos do Brasil. Cada qual com o seu motivo. Uns porque quiseram, outros porque caíram aqui, outros porque vieram e não voltaram mais. As histórias são inúmeras. E depois a gente vai ver o quê? Apesar de todos nós passarmos um certo tempo de sofrimento, de legalização, de adaptação, de tudo isso que traz morar num outro país, a gente vê quanta qualidade de vida e experiências novas nós pudemos encontrar, né? E como isso nos fez crescer. A outra coisa é o controle, a gente buscar ter mais controle emocional, né? Mantenha o teu controle emocional, Joana vai dizer, em todas as situações. O sistema nervoso alterado é vida em desalinho. Então, o desequilíbrio emocional promove muito sofrimento. Então, se nós buscarmos, acolhermos, como a gente estava dizendo antes, a dor que a gente está vivendo naquele momento com certa aceitação e entendimento, a gente não vai desencadear tanto desespero e vamos conseguir ir resolvendo paulatinamente, de acordo com a possibilidade, e as coisas tendem a se resolver, né? E André Luiz vai dizer da humildade. Auxilie o ofensor com seus bons pensamentos. Ele nos ensina quão agressivo e desagradável somos ao ferir alguém. Então, muitas vezes, quando somos feridos, ao invés de nos sentirmos humilhados, nós devemos sentir humildes em assimilar aquilo como aprendizado e lembrar, puxa, essa palavra grosseira bateu no meu coração. Eu preciso repensar nas palavras grosseiras que eu faço para também não fazer o outro que eu amo sentir essa dor, né? Então, gente, dor versus sofrimento, enfim, vamos fazer esse exercício a partir de hoje de transformar a dor em outra coisa que não seja sofrimento. Isso é iluminação, isso é amor à vida e isso é sabedoria. Muita paz, muito obrigada. Um ótimo domingo a todo mundo.